Olá, caros estudantes, tudo bem? Então, estou gravando os vídeos, né? Como eu prometi a vocês, para cada ano, dos anos finais do ensino fundamental, contando um pouquinho de como é que a gente vai estudar arte nesse processo, tá bem? Então, aqui vocês encontrarão um arquivo logo de abertura chamado Plano de Curso, que eu vou pedir que vocês leiam atentamente, tá bem? Então ele vai falar de todos os nossos tópicos de estudo durante o processo, né, do ano letivo. Então a arte e o corpo, nós praticamos, né, essa concepção de começar a se aproximar da representação das formas de corpo, né, como vocês fizeram com a massa de modelar, e depois nós envolveremos outras técnicas, tá bem? O desenho de observação, o desenho de memória. E aí a gente precisa aprimorar o conceito de arte nesse sentido, né? O que nós queremos representar com isso. Essa será a nossa busca. Então, o corpo na arte, o desenho de observação, a pintura em aquarela, a modelagem com massa, né? Nesse caso a massa clay. Eu levarei para vocês nas próximas aulas a argila, tá bem? E também a massa clay, que é um outro tipo de massa que a gente costuma utilizar sempre. E aí há um conjunto de habilidades que eu peço que vocês é, é, leiam com atenção, conversem com os pais de vocês, porque nós temos que experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Nesse caso aqui, desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance. Nesse primeiro bimestre, então, estamos experimentando algumas dessas técnicas, tá bem? Depois, dialogar com as proposições temáticas. E aí, como é que a gente vai dialogar com essas proposições? Então, as nossas bases para este primeiro momento de diálogo serão o livro, então está aqui o caderno do sexto ano. Eu peço que vocês leiam com atenção, né, sobretudo o material do primeiro bimestre, tá bem? As duas primeiras unidades eu vou mostrar para vocês aqui, até onde nós estudaremos, de acordo com o plano, tá? E que vocês postem também as atividades que a professora havia pedido a vocês, para que a gente possa avaliar, para que a gente possa selecionar para publicar no site de arte, como a gente combinou, e também as que nós estamos construindo agora em sala de aula. Então eu abrirei lá no Que Mágico, vou mostrar para vocês o passo a passo de onde postar essas atividades. Mas nós trabalharemos com esse tópico, a arte no corpo, que é da página 7 até a página 13, e depois a representação do corpo, da 14 até a 27, e o corpo na arte também, que vai da 28 até a página 43, tá bem? O que será interessante é nós prepararmos um material de estudo colaborativo em relação, né, às habilidades que estão postas aí, que estarão no plano, com certeza, também. Vocês encontrarão essas habilidades no plano. E, sobretudo, a exploração de artistas, né, das suas obras, daquilo que é a representatividade da história da arte, do que nós acumulamos de conhecimento e técnica para a representação, né, do corpo na arte, e, sobretudo, então, de um material de fomento, de troca, para a gente cada vez mais poder seguir com a construção de arte autoral, né, da linguagem artística que envolve um conceito artístico, a mensagem do artista, a técnica e também a avaliação por pares, tá bem? Aqui vocês estão vendo então, primeiro o corpo mostrado como uma peça anatômica, o corpo na pintura, o corpo na escultura, agora o corpo como um instrumento de performático, né? Como está aqui a doutora da alegria, né? O corpo atlético, o corpo na dança, o corpo de maneira a explorar todos os ambientes e também incorporando incorporado na cultura humana, inclusive para mensagens aqui então, né, do corpo em todas as suas facetas, tá bem? É, as esculturas eu vou deixar para vocês um documentário sobre o Michelangelo, tá? E aqui então já os avatares, a arte digital, a escultura digital, também deixarei um outro material para vocês conhecerem, tá bem? Bom, depois nós entraremos na questão das Vênus, né, nas Vênus de Milos.
Então, nas próximas aulas vocês terão, nós dividiremos sempre as aulas assim, em parte teórica e em parte prática, parte teórica e parte prática. Então, semana passada uma turma do sexto ano foi para o ateliê de arte e a outra turma teve aula em sala. E nós faremos isso também, tá bem? Novamente. Então, quem ficou em sala semana passada vai para o ateliê essa semana e quem estava em sala e quem estava no ateliê vai para a sala para a gente poder trabalhar a questão dos conceitos, tá bem? Aqui os esboços do Leonardo da Vinci maravilhosos, né? As esculturas brasileiras, tanto da cultura indígena como do barroco brasileiro, é muito importante. Aqui é uma pintura lindíssima, né, do de Cavalcante, trabalhando o corpo na lida, né, o corpo no a arte contemporânea também, nesse sentido de explorar todas as performances, todas as linguagens que são possíveis dentro do corpo. Aqui um grafite maravilhoso, né? Também trabalhando com o corpo, as representações que nós fazemos dele. E mais uma vez a escultura, então, aparecendo aí como forma, né? A modelagem, né? A moda, o corpo representando, então, cultos, rituais e outras vertentes importantes da cultura humana, tá bem? Bom, posto isso no material didático, a gente vai trabalhar todos os seus conceitos. Aqui está o desenho de observação que a gente tentou fazer, né, no ateliê, e vocês já entregarão atividades a respeito disso. Mas nós também teremos, então, outros materiais para vocês poderem fomentar. Posta essa questão, então, da teoria, de maneira introdutória, para vocês conhecerem o plano e se inteirarem dos assuntos que nós teremos nas aulas, e eu vou mostrar para vocês, então, como isso será postado lá no Que Mágico, tá bem? Bom, aqui nós retornamos, então, tá? A questão do plano. A gente está falando aqui do primeiro trimestre, tá? Então, todo esse conjunto aqui do material didático e daquilo que nós estamos fazendo no ateliê, tá bem? Bom, posto isso, eu vou postar o vídeo aqui dentro do plano de curso e vou abrir um caderno novo aqui como sessão para vocês, em branco, e vou colocar postagem de atividades. Eu vou criar esse caderno e aqui eu abrirei então as tarefas, tá? Então aqui vamos colocar aqui, ó, tarefa realizada antes, né? Antes de 21/3. Aquilo que vocês já tinham percorrido do caminho mesmo, tá bem? Então eu vou colocar aqui nas configurações, tarefas antes de 21/3. E todos vocês podem postar aquilo que vocês construíram. Claro, vocês sabem melhor que eu que as tarefas a gente sobe uma por vez no Que Mágico, né? No portal AVAC, no ambiente virtual de aprendizagem. Então eu abrirei 3 para vocês postarem, tá? Se houver mais de 3, vocês me avisem depois em aula para que a gente crie um outro espaço, tá bem? Mais uma e a gente abre depois uma outra aba para vocês poderem postar aqui, ó. Fica 3 espaços para vocês subirem essas tarefas, tá? E depois, na sequência, eu abrirei mais 2 tarefas para aquelas que vocês já começaram junto comigo, após 21/3, tá bem? Para que vocês tenham 5 espaços de postagem, 5 espaços de postagem aqui, para que isso fique de maneira suficiente para as postagens, tá bom? Pronto, aqui estão as 3. Bom, então aqui já estão abertos os 5 campos de tarefas, tá bem? O após 21/3 e o antes. Então vocês têm espaço para subir 5 tarefas aqui. E agora nós começamos a explorar então o material de ampliação do estudo, aquilo que está para além do livro didático, tá bem? Então, o primeiro material que está para além foi aquele que nós estudamos juntos em sala de aula. Então, aqui eu quis representar o corpo, né? A figura humana
em várias vertentes. Então, primeiro aqui com o Romero Brito, com as celebridades, né? E também os governantes, a relação de poder, né? Como a rainha, o Barack Obama, a ex-presidente Dilma Rousseff, a princesa Diana, a Madonna, o Michael Jackson e daí por diante. Aqui a representação do poder, né, do Pedro Américo mesmo, da proclamação da República, né? Então, este era o retrato oficial da proclamação da República. Aqui, então, as representações tanto de Dom Pedro, né, uma figura real, como de Napoleão Bonaparte, também uma figura real, né? Então, uma pelo David e a outra também pelo Pedro Américo. Como eu disse a vocês, o Pedro Américo, ele era quase pintor oficial, né, da corte brasileira, assim como o David também fazia isso lá para o reino do Napoleão. Aqui o Borba Gato, né? A gente conversou sobre esse corpo, sobre o símbolo desse bandeirante, que também há bastante crítica também pelo histórico do que ocorreu durante as bandeiras, né? Os movimentos das bandeiras, mas que também há controvérsias, como o fato do Borba Gato morar com índios, né? Durante um tempo de sua história, mas outros não, então é realmente bastante polêmico, né? E isso acaba reverberando na sociedade. Depois aqui o corpo pintado por Portinari, nós teremos um outro especial de Portinari que eu publicarei para vocês. E o corpo é para dizer as questões sociais, né? O que envolve justiça, o que envolve bom senso e daí por diante. Aí, esse corpo representado, então, performático na máscara, que ocorreu durante a pandemia. Aqui, o corpo e as expressões, né, que a gente utiliza por meio da fala, e aí você envolve depois gesto, a questão verbal, a questão, então, também da vestimenta, tudo é um código, né? Nós estamos falando de semiótica, então a gente faz leitura de signos o tempo todo. É nesse sentido, tá bem? Aqui, então, o corpo da imagem, o corpo do pescador, o corpo do performático, aqui a questão dos exvotos, né? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês a questão de exvoto como uma possibilidade como é que se diz? De você também mostrar, agradecer, né? Por graças, inclusive as que envolvem corpo e esses corpos todos como elementos simbólicos, né? Da figura do pescador e daí por diante. Aqui já é a arte como transformação, né? Envolve também o fazedor de arte. Aqui as representações de corpos com objetos, né? Ou objetos para corpos, né? Então, é a arte objeto, é o chinelo de tijolo, né? O chinelo de cimento, e também feito ali o animal feito com benjamins. Aí o corpo como tela, né? Então, dá para ver muito bem esse corpo se expondo, se despindo, né? Como seria por trás da pele. Mas o corpo é a tela, a pintura está por cima. Aqui, então, o corpo no conceito de que o amor é cego, né? A arte cena é uma cena e essa cena tem várias interpretações. E aqui, por fim, então, o corpo hoje na arte digital, colocado em pixel e colocado em vetores, daí por diante, né? Que é muito interessante também. Então, aqui eu subi para vocês o Race Art, que trabalha, então, justamente com interpretações, né? De histórias e corpo, então aqui o cabelo, que é parte do corpo, com o caso da Rapunzel, o corpo dos patos, né? Chapeuzinho e lobo, então o animal e o ser humano. Aqui os três porquinhos, né? A gente não vê os três porquinhos e o lobo, mas eles estão de maneira subjetiva na história, né? Aqui corpos bem diferentes, né? Então a gente tem o homem de lata, o leão, né? É, é, Aí, aqui então a Branca de Neve, os Sete Anões, também a questão da diversidade, né? Da aceitação, do respeito, da inclusão, que é o que, né, que é nossa obrigação sempre, né? Aqui os ratos que infestaram, então é um corpo que não é desejado, né? E aí a gente precisa chamar o flautista mágico. A Mary Poppins, que tem poderes, né? Então, esse corpo que voa, esse corpo que faz coisas acontecerem, e é bastante interessante também os ensinamentos, né?
que ela proporciona. O Pinóquio, que é um corpo de madeira, é um boneco que ganha vida e ainda tem o elemento que o nariz cresce quando ele conta mentira, não é isso? A princesa e a ervilha, então, olha, mesmo que seja de maneira subjetiva, é um corpo capaz de sentir uma ervilha em cima da base de vários colchões. Então, o corpo do gato, né? O gato que voa. Aliás, em Alice no País das Maravilhas há vários corpos diferentes, né? Da ficção e daí por diante. E depois, para além disso, eu subi aqui um material do Cândido Portinari para vocês, que fala de corpos da nossa, sobretudo da nossa fauna aqui neste caso, né? Mas também da flora, porque a árvore tem um corpo, né? Há uma massa, a planta também, e daí por diante. Mas o Portinari fala desse corpo, do autorretrato, né? É uma representação bastante forte de corpo, do casamento na roça, então o corpo no lugar de habitar dele, a questão dos retirantes, o corpo da fome, né? O corpo da injustiça, o corpo do descaso, e daí por diante. Aí o corpo, então, performático, né? Porque nesse caso dos cangaceiros, há todo um contexto histórico também, de luta também, mas da questão do pintor do Brasil, né? Que é o Portinari que vai buscar essas personagens. Guerra e paz também, então aí são corpos em situações difíceis e no que a gente acredita ser o correto, que é a paz, né? O corpo da criança, o corpo que brinca, o corpo que resgata as brincadeiras, que se diverte, e daí por diante. E aí a gente explora a cor, mas a gente resgata então esse corpo no desenho. Esse provavelmente é um desenho de observação, mas sobretudo um desenho de memória, né? Uma criação do Portinari. E eu espero que vocês visitem o Museu do Portinari também e trabalhem com essa ideia de corpo. Os outros conceitos que estão aí, nós trabalharemos juntos em sala de aula. Bom, já temos 17 minutos de gravação do vídeo, tá? Eu espero que vocês aproveitem esse material, que façam as tarefas do livro, tá bem? Então, explorem o material de vocês, né? Sobretudo, com a questão desses artistas. Nós faríamos isso também juntos em sala de aula, tá bem? Trabalhando os conceitos e daí por diante. E não deixem de publicar as atividades de vocês para a gente começar o nosso caminho de estudo da arte juntos, tá bem? Muito obrigado. Qualquer dúvida me perguntem em sala e espero que em breve ver boas produções de vocês postadas ali, tá bem? Muito obrigado.